Eu agradeço a questão colocada, porque de facto, num dia em que falamos do homem, que comemoramos o Dia Internacional do Homem, é de facto relevante conversarmos um pouco sobre alguns temas que são fundamentais para a saúde masculina. A medicina personalizada é uma forma de nós olharmos para a abordagem clínica que tem vindo a ser cada vez mais utilizada, eu diria, na última década. Começou inicialmente muito ligada à área genómica e no fundo, ao mapeamento genético para tratamento de determinado tipo de patologias, nomeadamente patologias oncológicas, mas que esse conceito tem vindo a ser mais utilizado de uma forma mais transversal e que basicamente assenta em 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é, de facto, uma medicina em que nós respeitamos e valorizamos a singularidade do indivíduo, portanto, o primeiro P de personalizado, seja o seu contexto clínico, como também o seu contexto sociocultural, os seus preconceitos, no sentido das suas ideias pré-concebidas sobre determinados assuntos. Depois o segundo P, o segundo pilar, está relacionado com a medicina preditiva, ou seja, a nossa capacidade de predizer, por exemplo, a probabilidade de um doente ter um determinado diagnóstico num certo momento, predizer a probabilidade de vir a ter em X período de tempo, 10 anos, 15 anos, determinada patologia. E isso leva-nos ao terceiro pilar, que é a medicina preditiva, ou seja, nós com essa capacidade de antecipar, nós conseguimos tentamos prevenir que determinadas patologias ocorram. E, finalmente, o quarto pilar, não menos importante, é a medicina participativa, ou seja, é nós envolvermos cada vez mais o doente na tomada de decisão, ou seja, nós colocarmos numa posição de consultor, em que partilhamos, com base na informação que temos, partilhamos quais poderão ser as opções clínicas de orientação daquele doente e ele participa na decisão. Ir sempre de encontro às necessidades da pessoa, não é? Da pessoa. Sem dúvida que se nós aplicarmos estes pilares fundamentais da medicina personalizada, aplicarmos a 2 doenças muito frequentes no homem, a hiperplasia benigna da próstata, que vulgarmente corresponde ao crescimento, ao aumento do volume prostático, que é muito frequente nos homens com a idade, e também ao cancro da próstata, que é a neoplasia mais frequente no homem, em termos de casos incidentes, casos novos, mas que também é a terceira neoplasia que acarreta mais mortes nos homens, em Portugal. Sem dúvida que nós vamos poder tirar benefícios clínicos e podermos chegar àquilo que é o nosso objetivo, que é prevenir doença e, quando ela é diagnosticada, tentar ter tratamentos que vão causar o mínimo impacto em termos de qualidade de vida do doente. E à semelhança do que acontece com outros cancros, também a detecção precoce do cancro da próstata é aqui fundamental em todo o processo. Certo, sem dúvida. Este mês é um mês que nós falamos muito do rastreio do cancro da próstata, é um mês que tem várias campanhas associadas à saúde masculina e por isso não é demais chamar a atenção a importância do rastreio do tumor da próstata. Se ele no passado teve algumas dúvidas se realmente teria benefícios ou se alguns malefícios, nomeadamente sobre diagnóstico e sobre tratamento, podiam superar esses potenciais benefícios, os dados mais recentes da literatura mostram que claramente a longo prazo há benefícios em fazer o rastreio. E esses benefícios são tanto maiores quanto melhor nós tratarmos o doente em fases precoces da doença. Ou seja, nós neste momento temos armas terapêuticas cada vez mais precisas, cada vez causando menos efeitos laterais, e isso só é possível fazer se nós detectarmos o tumor da próstata numa fase precoce. O mesmo é verdade para a hiperplasia benigna da próstata, ou seja, é completamente diferente nós diagnosticarmos um doente que está a começar com o seu volume prostático a aumentar, a começar a ter sintomas, mas ainda não tem danos importantes na bexiga, que ainda não precisa de um tratamento mais invasivo, e nós podemos tentar retardar a história natural da doença e tentar minimizar que essa invasividade seja quase uma obrigatoriedade num futuro próximo. Em que consiste este rastreio? Está acessível a toda a população? O rastreio, neste momento, é considerado um rastreio chamado oportunista, não é um rastreio de base populacional, como acontece, por exemplo, com o cancro da mama, o cancro coloretal, o cancro do colo do útero, em que todas as pessoas são convocadas em determinadas faixas etárias. No caso do cancro da próstata, o que as sociedades internacionais recomendam é que entre os 45 e 50 anos de idade os homens possam recorrer ao programa de rastreio, mas é sempre discutido entre o doente e o clínico se na realidade querem ou não fazer o rastreio, explicando os riscos e benefícios. Em que é que consiste? Consiste numa análise ao sangue, o doseamento do PSA, complementado com uma avaliação clínica do exame físico, o toque retal. E na realidade, se essa informação clínica
proveniente do PSA e do toque retal, em conjunto com algumas outras que nós recolhemos na consulta, nos fizer perceber que há aqui um risco acrescido de poder ter um tumor da próstata, o passo seguinte é os doentes fazerem uma ressonância magnética prostática. E depois, com essa informação toda, nós temos dados clínicos relevantes que nos permitem utilizar calculadoras de risco e estimar, na lógica da medicina personalizada, estimarmos qual é o risco daquele doente ter um cancro da próstata e qual é o risco de ter um cancro da próstata clinicamente relevante, que são aqueles que nos interessam diagnosticar para tratarmos, porque os outros nunca irão fazer mal ao doente, pelo contrário, iremos nós provavelmente causar mais dano se os tratarmos. Portanto, esses até queremos evitar diagnosticá-los. Mas isso só é possível com essas calculadoras de risco se nós seguirmos estas etapas e isto for feito numa fase precoce. E houve uma evolução no que diz respeito ao tratamento da preservação deste órgão. Exatamente. Ou seja, mesmo na situação atual, em que nós já conseguimos antecipar o diagnóstico e conseguimos, com um grau de precisão relativamente elevado, saber na próstata onde é que poderão estar uma ou mais lesões que possam estar, que no fundo significarão essa doença, o cancro da próstata, nós ainda assistimos muito a cirurgias que nós classificamos como cirurgias radicais, tratamentos radicais. Ou seja, os doentes fazerem prostatectomia radical, que é a cirurgia em que se retira a próstata toda, seja por via aberta, laparoscópica, robótica, que não difere muito em termos de resultados clínicos relevantes para o doente. Ou seja, o que os estudos mostram é que em todos os doentes há aqui uma probabilidade de ficarem com disfunção erétil, com incontinência urinária. Existe também a radioterapia, que é um tratamento também radical, que em termos de incontinência urinária não tem tantos riscos, mas tem o risco também da disfunção erétil. E, portanto, o que nós queremos é um bocadinho mudar o paradigma, conseguirmos identificar doentes numa fase precoce para evitar este tipo de tratamento. E nós sabemos que doentes que têm risco intermédio, baixo risco, podem optar por outras modalidades terapêuticas, nomeadamente a terapêutica focal. O tratamento focal consiste em quê? Consiste em nós precisamente conseguirmos diagnosticar com a ressonância que há ali uma lesão, que é a lesão principal que pode acarretar problemas de saúde ao doente no futuro. E o que nós fazemos é, com base em várias modalidades terapêuticas, em termos de terapêutica focal, ou seja, podemos usar diversos tipos de energia, o que vamos tentar é fazer a ablação daquela lesão. E fazendo a ablação da lesão, nós temos a doença tratada, eventualmente o doente poderá mesmo ficar curado com este tratamento e fazemos a sua monitorização em termos de efeitos secundários são praticamente nenhuns. Muitas vezes isto é feito em ambulatório e permite ao doente ter uma excelente recuperação, ficar com o seu cancro da próstata tratado, evitando grande parte daqueles efeitos laterais que os tratamentos radicais obrigam. Obviamente que há doentes que em doenças mais agressivas, em fases mais avançadas da doença, nós já não conseguimos fugir a esses tratamentos radicais e teremos que os fazer para não comprometer a segurança oncológica. Aqui a chamada de atenção é mesmo a detecção precoce deste tipo de cancro. Exatamente. Para poder-se fazer então este tipo de tratamento. Sem dúvida. Isso é fundamental para nos ajudar a poder utilizar ferramentas terapêuticas que são o menos invasivas possível. O mesmo é verdade para a hiperplasia benigna da próstata. Ou seja, na hiperplasia benigna da próstata, classicamente nós dizíamos que doentes numa determinada fase utilizavam um tratamento médico, ou seja, comprimidos, que ajudavam a reduzir um pouco o volume prostático, a fazer uma dilatação da zona da uretra do canal que está mais apertado através do relaxamento da musculatura lisa, e quando isto já não funcionava, nós fazíamos cirurgias que são um pouco mais invasivas. A verdade é que o paradigma também tem mudado um pouco. Nós devemos cada vez mais adaptar as nossas propostas terapêuticas àquilo que são as expectativas do doente. Aqui estamos mais tranquilos, porque não é propriamente uma doença oncológica que tem um risco maior para a saúde do doente. E, de fundo, devemos ouvir muito o doente, quais são as expectativas dele. O que é que com este tratamento, que normalmente numa primeira fase é uma patologia que afeta apenas a qualidade de vida, quais são as expectativas do doente. E às vezes há doentes que nos dizem que preferem não tomar a medicação, por exemplo, porque têm algumas disfunções sexuais associadas à toma de medicação, maioritariamente disfunção ejaculatória, e preferem fazer tratamentos minimamente invasivos, não ablativos, em que nos permite reduzir um pouco o volume prostático e o doente continuar tranquilamente a ter a sua qualidade de vida sem necessitar de tomar a medicação. Portanto, novamente, isto só é possível se nós fizermos diagnósticos atempados e conseguimos encontrar esta doença ainda numa fase inicial. E com estas abordagens de tratamento que preservam em si o órgão, é possível preservar também a função sexual, sendo que essa é uma das principais queixas destes senhores?
é possível e eu diria mais do que isso, que tem que ser um nosso objetivo. Claro. Começando pelo cancro da próstata, se nós utilizarmos tratamentos poupadores de órgão, resumidamente serão os tais tratamentos focais ou então a braquiterapia externa, em que são colocadas umas sementes com radiação na próstata, nós conseguimos minimizar o risco de disfunção erétil, que será, normalmente, é o principal efeito colateral dos tratamentos do cancro da próstata. No caso da hiperplasia benigna da próstata, que é a próstata aumentada de tamanho, raramente os tratamentos têm uma interferência na função erétil, na capacidade de ter uma rigidez, uma ereção satisfatória, mas interferem mais na função ejaculatória, sejam medicamentos ou terapêuticas cirúrgicas que nós possamos utilizar. Os tratamentos mais recentes, nomeadamente tratamentos em que, por exemplo, se injeta um vapor de soro fisiológico a uma temperatura aumentada, que induz necrose, no fundo morte do tecido prostático, a próstata encolhe de tamanho e voltamos a ter um calibre maior da uretra, não tem esse efeito lateral e mais recentemente nós no grupo temos utilizado esse tipo de tratamento, que é fazer a aquablação, ou seja, através de um robô cirúrgico que com jato de água o que faz é que vai destruir o tecido prostático, vai, no fundo, alargar o canal para facilitar a micção e evitando, tendo ali algumas nuances técnicas que nos permitem evitar a disfunção, ou pelo menos reduzir substancialmente a disfunção ejaculatória. Já agora há uma recuperação mais rápida também e menos desconforto após estas cirurgias, estes tratamentos? Por comparação com os tratamentos clássicos, sim. Fundamentalmente, os doentes recuperam mais rapidamente dos sintomas, aquilo que nós designamos sintomas urinários baixos, que é muita vontade de urinar, alguma disura, alguma ardência a urinar, com mais frequência de idas à casa de banho. Isso é mais rápido, essa recuperação. E em termos de desconforto, assim, de dor associada ao tratamento, normalmente também os doentes recuperam mais facilmente. Habitualmente também conseguimos tempos de internamento mais curtos. Por exemplo, se for a tal injeção de vapor de soro fisiológico com uma temperatura aumentada, isto é feito em ambulatório, portanto nem obriga a internamento. Portanto tem essa vantagem também logo no perioperatório, que é bastante mais tranquilo. E não há o risco de recidiva, Sr. Doutor? Não sei se esta é uma questão também muito frequente os doentes fazerem. É uma questão, e é uma excelente questão, porque é sempre um dos problemas quando nós lidamos com terapêuticas inovadoras. Começando novamente pelo cancro da próstata, porque são doenças muito distintas que às vezes os doentes confundem e têm receio. Normalmente procuram-nos com o receio do cancro da próstata e a maior parte das vezes o que tem é a hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna da próstata pode evoluir para cancro da próstata, não é? Não necessariamente. Essa já não surge, essa pergunta? Essa pergunta surge. Não tem a ligação uma coisa com a outra, que é o que nós explicamos aos doentes. Até em áreas histológicas, portanto, do ponto de vista das células diferentes da próstata. Claro. As duas patologias. Mas em relação à evolução, nós, o cancro da próstata, sabemos que temos sempre que esperar muitos anos para tentar perceber o benefício clínico de determinadas terapêuticas, porque o resultado em termos de cura ou do doente recair da doença é como é uma doença lenta, temos que esperar bastante tempo. E a verdade é que terapêuticas inovadoras, no início, deixa sempre este desconforto. Mas nós já temos há bastante tempo de seguimento, por exemplo, para o tratamento focal. E já começam alguns estudos a mostrar que em termos de risco de recidiva, é muito semelhante a outros tratamentos classicamente utilizados, nomeadamente as terapêuticas radicais, o que nos confere alguma segurança e nós devemos partilhar isso com os doentes. Relativamente à hiperplasia benigna da próstata e àqueles dois tratamentos que falei há pouco, aí o tempo de seguimento é mais curto em termos de estudos. Aparentemente, nos primeiros 2-3 anos, teremos resultados semelhantes. Mais à frente, ainda não temos grande informação. Mas a verdade é que também são tratamentos pouco invasivos e que preservam muito a qualidade de vida e, portanto, o doente, na pior das hipóteses, pode repetir o tratamento e continuar a levar uma vida tranquila, sem grande alteração da sua qualidade de vida. E, portanto, esta informação é passada na consulta ao doente. E já agora, há esse risco ou não da hiperplasia benigna da próstata evoluir para cancro da próstata? Não. De todo. Não há relação? Não há relação. São doenças completamente distintas, como eu estava a explicar, ou seja, o cancro da próstata aparece maioritariamente na zona periférica da próstata, enquanto que a hiperplasia benigna da próstata aparece na zona de transição e na zona central, fundamentalmente na zona de transição. E, portanto, são zonas distintas e a hiperplasia não é um passo anterior antes de ter cancro da próstata. Ou seja, como eu digo muitas vezes aos doentes, o cancro da próstata aparece em próstatas pequenas como em próstatas grandes. Não tem relação entre uma coisa e outra. E isto é um dos aspectos que nós
devemos transmitir naquela lógica da medicina personalizada, em que o doente participa e que nos explica aquilo que o preocupa, nós rapidamente percebemos que o motivo da consulta, a maior parte das vezes, é o receio do cancro da próstata. Ele tem um risco próximo de 0, porque tem um PSA inferior a 1,